E com relação a esses personagens, Enoque e Jesus, dá pra gente correlacionar os dois? Sim, bastante, né? Por exemplo, o nascimento de Noé, né? A descrição que Noé é feita quando nasce no livro de Enoque se assemelha muito a Jesus, né? No livro de Enoque, capítulo 106, versículos 1, 7, 15 e 16. Quando o que estará sendo descrito, o nascimento de Noé. Sim, o nascimento de Noé. Então irá dizer: depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Os seus cabelos da cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz, como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. Foi para junto do seu pai, Matusalém, e falou-lhe: tem um filho prodigioso. Não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu. Prestou atenção nisso? Então, continuando. Pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol e seu semblante revela majestade. Quando está novamente narrando o fato, estará descrito assim, versículo 15, de 1 Enoque 106. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. Os cabelos da sua cabeça são mais alvos do que a lã branca e seus olhos são como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Então esta é uma descrição clara e muito semelhante ao que nós vemos no livro do Apocalipse. Só que aqui em 1 Enoque está se narrando o nascimento de Noé, enquanto que no livro do Apocalipse esta é a descrição do Cordeiro, vamos dizer assim, de Jesus, já no céu. Logo você pode perceber que são figuras de linguagem. Noé não nasceu com cabelos brancos como a lã, muito menos a visão do Jesus no Apocalipse, ele tinha literalmente cabelos brancos como a lã. Nós sabemos na Mesopotâmia antiga, né, que os cabelos brancos eram um símbolo de sabedoria. Por exemplo, tem um texto que é a descida de Jesus ao Hades, né? Ele está aqui até esse texto. A descida de Jesus ao Hades, deixa eu colocar aqui. Ali, primeira nota do Novo Testamento, é o outro que eu tenho um monte de PDFs aqui. A galera tá firme e forte acompanhando. De madrugada. Ah, que bacana. Só para trabalhar amanhã, pessoal. Vou trabalhar amanhã. Todos nós temos que cedo amanhã. Sensacional. Então tá aqui, ó. A descida, já coloquei aqui, Érica.
A descida já de colocou. Jesus. Pronto. Já tá aqui já. A descida Show. de Jesus ao inferno está lá em 1 Pedro 3,18. Eu não vou ler, né, pessoal, tudo aqui. Vou ler aqui os trechos importantes aqui para vocês. Tá bom? Vai dizer assim, ó, 18 e 19. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ler aqui o 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, a qual longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Judas vai trazer também essa tradição, tá? Acerca de aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então aqui, ó, esses espíritos aprisionados são os anjos. 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficaram reservados para os que está Tártaro, né? A queda angélica no livro de Enoque é 1 Enoque capítulo 6. Então está lá bem explícito que foram os anjos que coabitaram com as filhas dos homens. E por isso eles foram condenados. Então, 1 Enoque 10, 17 vai começar a falar dessa condenação, que é essa daqui. A Miguel, igualmente o Senhor disse, vai anunciar seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, aos quais tem se associado as mulheres, para que se contaminem com toda a impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, ou seja, os varões de fama, os gigantes, né, que foram gerados, eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja completado. Então está aqui o julgamento deles aqui, como está também aqui na tradição do Novo Testamento. Aí, além de falar com Miguel, também, né, Deus pede a Enoque que anuncie a prisão desses anjos que pecaram. Então o Senhor disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os anjos que pecaram, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão dos pecados. Ou seja, eles não têm perdão. Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, tá aqui, ó, Deus não perdoou. Tá aqui, ó, que na terra eles nunca obterão paz e remissão dos pecados. Aí depois o Enoque, ele anuncia. Ele vai até a terra da condenação, ele anuncia, ele passa lá. Chegando lá, dizem para ele, este é o lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas. As estrelas aqui é uma linguagem simbólica para falar dos anjos. As hostes do céu. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que chegasse o seu tempo, pois elas não viram sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, né? Deus ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então, eles serão julgados, né? Aí você ainda tem essa outra sentença aqui, 1 Enoque 21, 6, 12 a 14. Que ele vê o local, né? E ele vê depois os próprios condenados que Deus havia mandado ele lá falar. Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo
e estão aqui amarradas até o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto é, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Então, os anjos em prisão. Essa daí é a tradição que a gente tem em 1 Enoque, desses anjos aprisionados, e que foi parar no Novo Testamento. O escritor de 1ª, 2ª Pedro e Judas acharam muito legal essa história de anjos que se relacionaram com mulheres. Realmente. E foram punidos. Lembra muito aquele filme que tem o Nicolas Cage, né? Cidade dos Anjos, né? Sim. Se apaixona, né, por uma mulher e aí os poderes dele começam a ir embora. Uma mitologia moderna, né, sobre esse tema.